Origem das espécies. Esse tema, a origem das espécies, é um tema muito interessante. Esse é o que eu mais gosto, que aí é a minha praia. A origem do universo é muito física. A origem da vida é muito química. Mas a origem das espécies é biologia pura. Aí é a minha praia. Eu gosto de conversar sobre esse tema aí. A minha observação sobre o tema, ela tem tudo a ver com algumas considerações que eu preciso dizer para vocês. Quando a gente analisa a origem do universo e a beleza do universo, a gente está analisando a criação de Deus. Só que a gente precisa ter bem claro que a criação de Deus hoje não é exatamente o que Deus criou. Por quê? Aconteceu um evento na história do universo que mudou para sempre a história da Terra, da vida e das espécies. Quando Deus criou logo, tudo era muito perfeito. Ele mesmo diz, no final de cada dia da criação, ele dizia, era bom. No sexto dia, quando ele termina, ele dizia, era muito bom. O que nós estamos vendo na natureza é o que sobrou da criação original. A Terra não tem o potencial, não sei o número, mas estou dizendo assim, não é nem 10% do potencial que ela era quando Deus criou. Se você desliga a tomada desse notebook ali, ele continuará ligado por algum tempo. Mas a bateria vai acabando, termina desligando. A mesma coisa aconteceu com Adão. Deus disse assim, não coma dessa árvore não. No dia que você comer, certamente você vai morrer. E ele não morreu naquele dia. Deus desligou a tomada. E ele foi morrendo, morreu com 930 anos. Porque a bateria era fantástica. Se ele não tivesse pecado, ele estava aqui dando a palestra para a gente. Como é que foi? Então, uma coisa interessantíssima é entender biblicamente o que foi que aconteceu com o universo. A Bíblia diz assim, que Deus chegou para Adão e disse, maldita é a terra por tua causa. E aí, se você imaginar que até o sexto dia já tinha sido tudo criado, algumas coisas ainda não tinham sido criadas. Porque aí Deus diz assim, a partir de agora, a terra vai produzir cardos e abrolhos. Você comerá o pão com suor e fatiga. Gente, a terra antes de Adão pecar, ela se auto-irrigava. Nem precisava de arar a terra, nem precisava de adubar, nem precisava de aguar. A terra produzia por conta própria. Tudo era perfeito. Existia uma sincronia perfeita entre todos os sistemas fisiológicos do homem e da terra. Um foi feito para o outro. Deus fez aquela terra para o homem, fez o homem para aquela terra. E fez, inclusive, o homem dos elementos do pó da terra. Tudo foi milimetricamente cronometrado, testado, medido, feito por um Criador todo-poderoso. Existe uma coisa no pó da terra chamada hemácia, ferro. Do ferro se faz a hemácia. A hemácia é quem transporta o oxigênio pelo sangue. É interessantíssima a correlação que existe entre todos os elementos do corpo humano e a criação. Existem instintos em nós incríveis. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que o que Darwin observou foi a luta pela sobrevivência e a sobrevivência dos mais aptos, em detrimento da morte dos menos aptos. O que ele observou é verdade. E é ciência. E tudo que é ciência é verdade e glorifica a Deus. Porque prova que a Bíblia estava certa. A Bíblia não diz que a terra foi maldita por causa do homem? Então essa terra maldita começou a produzir erva daninha. A terra começou a ficar um lugar difícil para a vida. E os seres começaram a lutar para sobreviver. E lutar uns contra os outros. E o que aconteceu da criação até aqui é que todo ano diminui uma espécie. Da quantidade original de espécies que existia, está diminuindo. Então, o que Darwin viu não foi a evolução. O que Darwin viu foi a degradação. Foi a morte. Ele não descobriu o princípio da vida e da origem das espécies. Ele descobriu o princípio da extinção das espécies.
Porque, vê bem, o que é seleção natural? Você tem dois organismos diferentes. Um sobrevive e o outro morre. Você tinha 2, ficou 1. Você tinha 4, ficou 3. Você tinha 3, ficou 2. O que está acontecendo aí? Não está acontecendo evolução. Está acontecendo morte, está acontecendo degradação. É o que a Bíblia previa. Por isso que eu estou dizendo, os ateus sequestraram a ciência. Darwin devia ser um livro de teologia. A interpretação do que ele descobriu é que levou para o ateísmo. Mas o que ele viu é a mais pura verdade. A luta pela sobrevivência, e sobrevive o mais forte. E o mais fraco geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A gente vive numa natureza caída. Deus não criou a lombriga no 6º dia da criação. E viu Deus que era tudo muito bom. Não, a lombriga já veio como parte da maldição que adveio contra a humanidade, contra o planeta Terra, por causa da ação. E aí vem as bactérias patogênicas. Deus já tem criado milhares e milhares de tipos de bactérias, algumas, inclusive, importantíssimas para a nossa sobrevivência. Essas patogênicas, essas que causam doença, foram criadas por Deus mesmo, mas como princípio de morte. Porque como Deus disse que o salário do pecado é a morte, Deus tem que pagar o salário. Então o homem peca e Deus paga o salário dele, é a morte. E por isso Deus liberou uma série de armas naturais. Todo tipo de desgraça que tem na terra que mata o homem foi consequência do pecado. Mas foi criação de Deus também. Só que não foi até o 6º dia da criação. Foi depois da queda. Os criacionistas admitem que toda a estrutura, inclusive, de uma cadeia de canibalismo, uma cadeia de predatismo, todas essas relações ecológicas negativas surgiram depois da queda do homem. Os criacionistas interpretam assim: por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, antes de Adão pecar, ninguém morreu na terra. Nenhum bicho, nada, nenhum inseto, nada morria na terra. Tudo na terra tinha vida, até o dia que Adão pecou. Quando Adão pecou, aí começou a morte. Então, tudo que você achar de fóssil no planeta Terra, se morreu, morreu depois que Adão pecou. Dinossauro foi extinto há 65 milhões de anos? Não. Foi extinto recentemente. Adão viu os dinossauros e botou nome neles. Esse nome de dinossauro é que foi colocado recentemente. Tinha outros nomes. A Bíblia está cheia de nomes de uns bichos e descrições que eles não existem mais hoje. Foram extintos. Então a gente precisa ter esse entendimento sobre a ideia da criação. A ideia da criação não é fixismo. Pode ir até adiantando alguma coisa aí a partir de agora. Pense o seguinte: a teoria da evolução diz que as espécies surgem por acaso umas das outras. Como é que uma espécie evolui? Ela vai sofrendo mutações e essas mutações vão originando novos organismos. A criação diz que cada grupo foi criado por Deus, depois da queda a terra foi amaldiçoada, e começa a surgir os cardos e abrolhos, e mesmo com todos os instrumentos de morte que Deus criou, demorou 930 anos para Adão morrer. E os homens pecavam muito, e faziam muita tragédia, muita desgraça. Aí Deus disse assim: a partir de hoje o homem não vai viver tanto assim mais não, a partir de agora só 120 anos. Aí ele desencadeia o dilúvio. Então o dilúvio destrói milhares e milhares e milhares de espécies de tudo. E só os grupos que Deus escolheu entraram na arca. E o planeta Terra foi completamente modificado depois do dilúvio. O dilúvio durou 1 ano e 17 dias. 40 dias foi só de chuva, mas teve água que subiu do abismo, água que desceu do firmamento. Os criacionistas acreditam que foi o dilúvio que quebrou o continente. A tese de que existiu a Pangeia, o continente unido, é uma tese criacionista. E essa tese prevê que o dilúvio teria quebrado, separado, mudado a conformação da Terra. A Terra ficou um lugar menos viável depois do dilúvio. Então, até o dilúvio você encontra gente com mais de 900 anos. Do dilúvio para cá, os filhos de Noé ainda tinham um grande potencial, viveram um pouco, né?
com pouquíssimas gerações, você só tem um povo agora vivendo no máximo 120 anos, como Caleb, que era um cara forte, mas que chegou aos 120, né? Pessoal, agora, onde vem a mutação? Vê bem, se seleção natural não cria nada, seleção natural destrói um em detrimento do outro, a única coisa que poderia criar seria uma mutação. Então, o que é a mutação? Mutação seria a possibilidade de um DNA sofrer uma mudança e se transformar em outro. Problema, a maioria das mutações são neutras. Mudou o DNA, mas não mudou em nada a célula. Outras mutações são deletérias, ou seja, deleta o gene que já existia. O gene original é para a pele produzir melanina, que é um filtro solar. A mutação do gene que produz melanina gera a condição albina. O que é o albino? Não existe o gene para o albinismo. O albino é o cara que não tem o gene para cor de pele, que é diferente da pessoa branca. Uma pessoa branca, ela pode ter a pele muito clara, mas o cabelo escuro. Mas o albino não. O albino ele não tem a matéria-prima para fazer melanina em canto nenhum. Tem negro albino. Sabe como é o negro albino? O pai é negro, a mãe é negra, os irmãos são tudo negro. Ele tem toda a condição biológica de um negro, só que ele nasceu descolorido. É engraçado quando você vê uma foto de uma tribo africana com aquele monte de negrinho e um branco no meio. Mas ele é a cara dos irmãos, o formato do rosto, tudo. Então, o albinismo é a ausência de pigmentação total. Não existe gene para albinismo. O que existe é a falta do gene para a produção de melanina. E assim, você vai observar em quase todas as mutações, que a mutação destrói um gene que já existia. Então, o que seria uma mutação benéfica? O que seria uma mutação que gerasse evolução? Seria que, por acaso, uma informação que nunca existiu, imagine que houve um tempo que ninguém tinha olho, ser vivo nenhum tinha olho. Aí surgiu um gene com informação para interpretar a visão, que não existia. Por acaso, surgiu um gene para produzir o nervo óptico sem ter olho. Surgiu, por acaso, outro gene para produzir a córnea, a íris, para produzir o humor, o líquido de dentro do olho. Se ele fosse escuro, a luz não passava, ele já tinha que ser claro. Só que, quem é que sabia como ele tinha que ser para produzir isso? Tinha que ser por acaso. Então, imagine que se produziria milhares de olhos que não valiam nada, que não funcionava nada, até que depois de bilhões e bilhões e bilhões de tentativas, todas as coisas necessárias para um olho ver se reuniriam no mesmo canto. Então, e isso não pode ser simplesmente a produção da estrutura. Tem que ser primeiro a produção da informação genética para passar para o DNA, para passar para o descendente. Gente, as mutações é a maior prova do que aconteceu com a criação. Mutação é o princípio da morte agente sobre a Terra. Mutação produz doença. Mutação produz anomalias. Mutação produz morte. A maioria das doenças inatas do metabolismo, dos erros de enzima, erros na produção dos hormônios, só faz matar, destruir. A ciência teria que verificar que uma pessoa sofresse uma mutação e surgisse um olho diferente que consegue ver no escuro, uma visão infravermelha. Aí seria uma mutação. Mas o que é que a gente vê na medicina? São centenas e centenas de doenças que vêm pela degradação da visão, a degradação do coração, a degradação do metabolismo do colágeno, as doenças da pele, tudo é por degradação. As mutações não originam espécies novas. A mutação muda as espécies antigas, os órgãos antigos. Como é que alguém, olhando para a mutação e olhando para a seleção natural, conclui que juntando as duas coisas vai formar um ser vivo novo? E aí eles colocam o tempo para trabalhar para eles. Só que o tempo não ajuda muito, não. O tempo não ajuda o acaso. Por exemplo, digamos que a gente pegue um aviãozinho daquele teco-teco e muito, muito confete das cores verde, amarelo, azul e branco. Aí a gente solte ali os confetes. Qual a probabilidade deles todos caírem formando a bandeira do Brasil? Perfeitamente. Digamos que seja uma probabilidade muito finita. Então, bote 4 bilhões de anos de tentativas. O tempo vai melhorar a possibilidade? Se você colocar aqui, essa Bíblia aqui, deixa ela aí por acaso, sofrendo ações
da natureza, qual a probabilidade dela virar um dicionário de inglês-português? O tempo não ajuda, o acaso não. Quanto mais tempo você der para o negócio, mais tem princípios, por causa da segunda lei da termodinâmica, degradando os sistemas. O que a gente percebe em tudo da indústria, da engenharia, é que o tempo só desgasta. O acaso, as explosões. Então, se você pegar um baralho e jogar para cima, qual a probabilidade dele cair completamente enfileirado? A probabilidade ínfima, pequena. Pode botar tempo nisso que não ajuda. Até porque se ele tiver 99% certo, a próxima vez que você jogar, você perdeu. Ele não acumula a coisa boa até que o todo esteja completo, né? Então, o que eu digo para vocês que a maior prova de que a espécie foi criada é a mutação e a seleção natural. O materialista usa mutação e seleção natural para favorecer o argumento do materialismo, do ateísmo, de uma origem casual das pessoas. Mas eles estão cegos. O que está acontecendo é a ação da degradação. Vê bem, a coisa que eu falei já há pouco sobre o DNA, né? DNA só transmite informação. Então, essas espécies de seres iniciais, eles teriam que surgir por acaso, né? Então, a gente admite que o DNA possa até surgir por acaso. Pode até admitir isso. E como surgiu por acaso a informação que antecede a ele? Gente, informação indica planejamento. Informação indica inteligência. E todos os seres vivos precisam dessa informação. Aí tem um cara chamado Michael Behe, que fez um livro chamado A Caixa Preta de Darwin, onde ele começa a demonstrar uma montoeira de exemplos na vida, nos mais simples sistemas vivos, de que existe uma série de engenhocas dentro dos sistemas vivos que só funcionam com todos eles interconectados. Uma asa que não voa, ela não serviu para nada. Uma asa só passa a ter um valor evolutivo se ela voa. Então, você pense no seguinte, que um sistema 99% montado, um olho que está 99% pronto, mas não enxerga ainda, ele não deu vantagem nenhuma. Porque Darwin diria o seguinte, que por acaso um ser adquire uma característica, aquilo dá uma vantagem. Ele sobrevive, os outros morrem. Aí, os filhotes dele têm outra vantagem. Só que é o seguinte, um olho que não vê nada, mas está 10% pronto, ele é uma vantagem? Não, que ele não vê. Aí, outro olho que, por acaso, também não vê, mas já está 80% pronto. Não deu vantagem nenhuma. Então, esse olho que não serviu para ver, ele morre com o animal. Pense que eu estou dizendo que para uma coisa prestar para a evolução, ela tem que estar viva, funcionando, e tem uma informação genética para ela passar para o descendente. Porque a característica que você adquire depois de nascido, e aprende, e treina, morre com você, não passa para o seu filho. Então, um campeão de tiro, cara extremamente eficiente, treinou a vida toda para atirar, acerta um alvo a muita distância. O filho dele vai saber atirar? Não vai. Se o filho dele não treinar, não vai atirar nunca. As coisas que a gente adquire na vida, treinando, testando, não passa para os filhos. O que passa para os filhos é o que você já nasceu com aquela aptidão genética. Então, ela tem que surgir por acaso pronta. Gente, o pessoal da teoria da evolução diz que uma prova da evolução é a homologia. Eles dizem assim, o braço do homem, o braço do cavalo, a asa do morcego, a pata do bicho, a nadadeira da baleia, tem os mesmos ossos dentro. Isso é uma homologia, uma semelhança. É prova de que um dia eles tiveram um ancestral só. Vê bem, isso é uma falácia. Eu falei ainda há pouco para vocês que quando um especialista em arte observa uma tela, ele tem como reconhecer traços do autor dela. Homologia é muito mais uma evidência do Criador. O mesmo Criador que criou o braço, criou a asa. E tem elementos de engenharia semelhantes.
Um cara que faz um software, ele tem um banco de dados incríveis de coisas, e ele vai fazer outro software, ele não precisa começar a programar do zero. Tudo que era útil naquele software é reaproveitado para o próximo. Então, um mesmo criador criou milhares e milhares de bichos para nadar. E ele, por sua vontade, fez muitos diferentes. E, por sua vontade, ele usou o mesmo tipo de espinha para vários deles, o mesmo tipo de nadadeira para outro, o mesmo tipo de modelo. Então, o criador quis criar centenas de óleos diferentes uns dos outros. Mas todos os óleos precisam da vitamina A para funcionar. O mesmo criador, que é o design de todos aqueles óleos, usou a mesma matéria-prima, a mesma lógica, o mesmo programa. Então, quando você encontra semelhanças entre os seres vivos, isso não é evidência de que eles um dia tiveram um ancestral comum. Isso é evidência que foi o mesmo criador que criou eles, e o desenho é o mesmo, o design é o mesmo. Outra coisa, Darwin previa que os fósseis iam provar a teoria da evolução. 150 anos depois, escavando o mundo, os fósseis não provam a teoria da evolução. Os fósseis provam a queda. Os fósseis provam o dilúvio. Um dinossauro para virar um fóssil. Você tem que entender o seguinte, que se um bicho morre naturalmente, um jumento morre ali na estrada. Aqui tem jumento? Tem aqui em Porto Alegre? Lá na minha terra é um meio de transporte muito importante. O jumento morreu ali na estrada. Ele vai virar fóssil? Não vai virar fóssil. Por quê? Vem uma ave, como um pedacinho, um urubu, vem a bactéria decompositora, o fungo, um cachorro passa a ter um ossinho ali, o cachorro morrendo de fome, pega aquele ossinho Não sobra nada para contar a história. Um bicho só vira um fóssil se ele morrer numa velocidade tão grande que ele não deu tempo nem sequer saber que ia morrer. Ele foi soterrado imediatamente, ficou todo envolvido por lama, por material que solidificou, sem que desse tempo sequer uma bactéria levá-lo à decomposição. É muito interessante o que acontece com a fossilização. Agora, você imagina um animal de 15 metros virou fóssil. Que desgraça aconteceu para aquele bicho ser enterrado ali, inteiro? O dilúvio destruiu completamente esse planeta. Só sobreviveram dos animais terrestres os que estavam na arca. Então, os fósseis são a maior prova que teve um dilúvio. Inclusive, se você fosse tentar entender a idade da Terra, admitindo que as camadas geológicas se formaram em milhares e milhares de anos, bem devagarzinho, só depositando um pouquinho de areia, sedimenta, um pouquinho, você poderia até pensar que a Terra é muito antiga. Mas se você imaginar que o dilúvio revirou tudo, um evento que aconteceu há pouco mais de 4.000 anos, modificou completamente. E a gente tem evidências do dilúvio em todo o planeta. Mas isso aí é uma palestra à parte. Os fósseis também demonstram o seguinte. Nós encontramos fósseis de quase todos os tipos de seres vivos que estão atualmente no planeta. E muitos fósseis de seres que já foram extintos. Então, é uma prova que tinha mais espécie antes do que tem agora. Não tem assim esses fósseis intermediários, os elos perdidos. O elo perdido continua perdido. E a teoria da evolução coleciona algumas fraudes. A maior delas é a fraude do caso da mariposa Biston betulária. Que isso é a menina dos olhos da evolução, nos livros de ensino fundamental e médio. No livro do 9º ano, no livro do 2º ano, 3º ano do ensino médio, aparece esse caso, ou aparecia antigamente, como sendo a prova da evolução. A tese dizia o seguinte, que lá na Europa, os troncos eram claros. E essa mariposa tinha uma mariposa clara e uma escura. Então, imagine, tem uma mariposa escura e outra clara no tronco. Quando o predador chega, ele vai comer quem? A clara está disfarçada da cor do tronco. E a escura está chamando a atenção. Aí teve a Revolução Industrial. E aquela fuligem encheu os troncos de fumaça. O tronco que era branco agora ficou preto. Quando o predador vem comer a mariposa, ele vai comer qual agora? A preta está disfarçada. E a branca está chamando a atenção. Essa é a tese da teoria da evolução, certo? Aí os caras disseram, então vamos provar isso cientificamente. E foram para o campo
e foram testar quantas mariposas eles iam encontrar, brancas e pretas, e quantas delas existiriam depois de um tempo com os troncos da mesma coisa. Eles fizeram toda a simulação do esquema. O cara, Bernard Cattrall. E esse cara teve uma terrível surpresa. Nunca na vida ele conseguiu ver uma mariposa dessa pousando no tronco. Ele morreu sem saber onde era que ela pousava. Nunca viu nenhum predador dela. Aí o que foi que ele fez? Pegou mariposas congeladas e pregou no tronco. Porque para ele fazer a experiência, ela tinha que estar no tronco. Só que ele nunca conseguiu ver, em hora nenhuma, como é que essa mariposa nunca pousou no tronco. Não é apto dela pousar no tronco. Aí ele colou as mariposas lá. Aí logo, se tem uma mariposa colada ali no tronco e o predador vem, ele vai comer a bichinha ali, né? Aí depois ele contou quantas sobraram de uma e de outra. Só que isso não é experiência científica. Só que no livro de biologia, vem dizendo que a experiência foi feita, que o resultado deu certo e que a teoria da evolução foi comprovada. Não foi. Isso é uma fraude. Anos depois é que isso é divulgado. Só tem um livro do ensino médio que eu conheço que cita esse caso. Vocês já viram nos livros de biologia dizendo que Lamarck falava que o pescoço da girafa crescia? Lamarck nunca disse isso na vida. Inclusive, no site que eu estou indicando, tem o texto da pesquisa sobre essas coisas. O nome do texto é Sobre Mariposas e Girafas. Está disponível na internet. Então, a gente precisa entender que houveram fraudes. Uma vez encontraram um dente no campo arqueológico de Nebraska. Aí os caras disseram, isso aqui é o ancestral mais antigo do homem encontrado pela paleontologia. Contrataram um anatomista famoso, desenhista, e em cima das descrições daquele dente desenharam o homem de Nebraska. E esse homem de Nebraska, o cara empolgou-se, fez não só ele como a mulher dele, com um dente só. O cara era baixinho, tinha 1,20 m, a mulher era de 1,10 m, nunca viram uma gilete na vida, então imagina aquele casalzinho. Isso virou capa de revista. Capa de revista, aquele casal, o mais antigo ancestral. Anos depois de que muita gente ganhou prêmio, tese de doutorado em cima da pesquisa do homem de Nebraska, encontraram o resto da ossada toda, só faltava aquele dente. Então dava para comparar como era o homem de Nebraska e como era o desenho que os caras fizeram imaginando ele, né? Não era um homem de Nebraska, era um porco. Um ancestral antigo dos porcos. Os caras encontraram fossilizado. Só que não foi para a capa de revista uma retratação. Existe o homem de Piltdown também. O cara a vida toda procurou uma ossada humana, ancestral. Nunca conseguiu. Ele misturou mandíbula de macaco com crânio de homem. Colocou ácido para parecer mais velho. Limou os dentes. Até que um cientista mais sério, mesmo evolucionista, encontrou todos os vestígios da fraude e o caso foi desfeito. Mas não foram a público para se retratar, né? Esse último é o homem de Piltdown. Existem fraudes na teoria da evolução. Por quê? Porque os caras já começam a pesquisa dizendo, surgiu por acaso e eu vou provar. Ele não diz assim, vamos olhar as evidências e decidir se as evidências apontam para planejamento ou para acaso. Eles vão dizendo, a gente vai, é um preconceito. E ai de quem fizer uma tese tentando provar o contrário. Ele é perseguido na academia. Pode ir em frente. Conclusão, é preciso muito mais fé para ser evolucionista do que para ser cristão. Eu não tenho fé para ser ateu. Eu acredito naquele que fez o universo, a vida, o planeta Terra, a vida humana e o ser humano para ser a sua imagem e semelhança. Eu acredito no Verbo eterno de Deus, que criou todas as coisas e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o crédito pela criação. Amém. O Salmo 139 fala sobre essas coisas, né? E diz, no versículo 13, diz, por me formaste no interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E vem algumas coisas, né? Queria dizer para vocês também, em nome de Jesus,
Esse Deus Criador ama vocês. Vocês são criaturas, agora filhos individuais de Deus. Vocês não têm ninguém igual a vocês. Às vezes o diabo vem com rejeição, vem dizer que Deus não nos ama. Quem fez todas essas coisas é porque ama. Ninguém é igual. Dizem que o meu filho mais novo para que nem eu, assim, meio torto, assim, levanta um pé, levanta outro pé. Deve ser uma coisa hereditária de coluna que a gente tem. Diz que ele tem algumas coisas parecidas, o outro parece por fora, o fenótipo, né? O de fora parece. Às vezes que fosse muito parecido, ele é totalmente individual. Vocês são totalmente individuais. Vocês são amados por Deus. Vocês foram criados para serem vasos de honra. Deus criou, podia fazer todo mundo igual, mas Ele criou cada um de nós para demonstrar o amor dEle, o desejo de ter comunhão com cada um de nós. No coração dEle há um lugar para cada um de nós. Há um lugar para o Everton. Ninguém pode tirar esse lugar do coração. O dia que eu estiver com Ele, esse lugar vai estar preenchido totalmente. Já está agora, mas eu digo, eu vou estar junto com Ele. Há um lugar na casa de Deus para mim, me esperando. Há um lugar na casa de Deus para vocês, esperando vocês. Não larguem Deus. Esse lugar vai ficar vago. Esse lugar é do tamanho de vocês, é do jeito de vocês, é da forma de vocês. Não larguem o Senhor. Vai ficar vago. Deus fez para vocês. Tivemos aqui a palavra do Senhor. Se alguém tinha alguma dificuldade de rejeição, essa tarde e noite foi curado. Amém, queridos? Vocês foram criados, nós somos criados. Indivíduos. Há um lugar no coração de Deus para nós. Só para nós. Não é questão de ser egoísta, por favor, entendam bem, queridos. É do nosso tamanho. Encaixa a gente. Se a gente não tiver, vai ficar vago. Mas Deus nos achou, amém, queridos? Mas tem outros que Ele precisa achar. Tem outros lugares vagos que estão esperando uma palavra de nós que já conhecemos o Senhor, para serem amados e achados. Olha, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um lugar no coração dele para ti. Vamos sair, vamos falar, queridos. Curados pela palavra. O nosso Deus é muito amoroso e é tremendo.